Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um de vocês, amém? Na nossa oração da manhã de hoje, a gente vai falar sobre o profeta Samuel, só que a gente vai falar em um momento específico, onde ele estava servindo ao Senhor na casa de Eli, no momento em que ele era criança. Mas antes da gente entrar nesse tema, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, que você possa se sentir bem aqui e que todos os dias você possa vir comigo aqui orar a Deus, tá bom? Eu também te peço que você possa se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Também deixe o seu pedido de oração, porque o seu pedido de oração é muito importante. Por quê? Porque eu estarei orando por você. Não importa qual a situação que você esteja passando neste momento, eu quero estar aqui orando por você, pela sua vida, pela vida da sua família. Eu só peço que você deixe aqui o seu pedido de oração, que eu estarei orando por você, tá bom? O profeta Elias, em um momento que ele era criança, ele ouviu a voz de Deus. Só que como ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, ele não sabia discernir se era Deus ou uma pessoa qualquer. E nessa época também, as visões, a aparição de Deus era muito pouca. Então quase não dava para entender de fato como quando era Deus. Porque Deus ele se aparecia raramente. O único meio era através das ofertas ali na casa de Eli, que ele era o sumo sacerdote ali, onde ele entrava na arca e pedia perdão pelos pecados do povo. Essa era a única forma. E, e Deus foi falar com Samuel. E ele chamou Samuel, Samuel. E aí o que Samuel fez? Como ele não entendia que era Deus, ele pegou e ia até Eli. E ele disse: eu não te chamei, volta e vá te deitar novamente. Pela segunda vez Deus chamou e ele retornou onde estava Eli. E ele disse: você me chamou, Senhor? E ele respondia para ele: eu não o chamei, volta e vá te deitar. Pela terceira vez Deus chamou Samuel. E na terceira vez ele foi novamente até Eli. Só que como ele era conhecedor de tudo em relação a Deus, ele entendeu que era Deus querendo falar com Samuel, através de Samuel, para que ele pudesse entregar alguma mensagem. E Eli orientou Samuel, pediu que quando ele ouvisse a voz novamente, era para ele dizer: falai, ou fala, porque o teu servo te ouve, o teu servo está aqui ouvindo. E aí foi onde veio a visão na qual Deus já tinha revelado para Samuel. A Bíblia também relata que Eli, ele já estava avisado do que iria acontecer. Por quê? Porque Deus já tinha falado sobre os seus filhos, sobre o que estava acontecendo lá, porque ele estava acobertando os seus filhos. E isso é algo muito, muito, muito sério. Por quê? Porque Deus tinha pedido para que Eli tomasse providência do que estava acontecendo e Eli não fez isso. Mas eu quero trazer aqui duas lições importantes para cada um de nós. Perceba bem, aqui existem dois grupos de pessoas. E talvez, aqui me assistindo também, vai ter dois grupos de pessoas. Que é aquela que nunca ouviu a voz de Deus e não sabe discernir, não sabe entender que é a voz de Deus ou não. E aqueles que já ouviram a voz de Deus. Samuel, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, então ele não conseguia discernir, ele não conseguia entender se era Deus ou não. Por isso que ele corria até Eli. Só que Eli, com sua sabedoria, com seu entendimento, com a sua inteligência, ele entendeu que ali era Deus querendo falar com com Samuel. Veja bem, mas antes de Deus falar com Samuel, ele já tinha avisado Eli, ele já tinha avisado o que iria acontecer. E o que eu quero trazer aqui para vocês, meus irmãos, talvez você já tenha ouvido a voz de Deus e você tampou os seus ouvidos para não ouvir a voz dele. Por quê? Porque Deus está pedindo para você fazer algo e você não quer fazer. Porque você está cobertando o seu pecado, porque você está cobertando as suas iniquidades, porque você está cobertando os seus erros. Eu estou falando aqui com uma pessoa que não quer ouvir a voz de Deus, mas sente um vazio dentro de si, existe um vazio no seu coração porque você está deixando de ouvir a voz de Deus. Eu sou uma pessoa que busco a Deus,
mas houve em alguns momentos de fraqueza que eu tampei os ouvidos para Deus. Mas veja bem, naquela época Deus se manifestava, vamos dizer, de uma forma mais presente, por meio de profetas, por meio de sonhos ou por meio de aparições. E hoje em dia a gente tem a palavra de Deus, ele pode se apresentar pela palavra de Deus, por sonhos ainda e através de outras pessoas. Eu estava em um lugar que todo mundo começou a me dizer: Daniel, aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. E não foi nenhuma e nem foi duas pessoas, não. Foi muita gente. Foi muita gente que começou a falar isso para mim. E por um instante eu ignorei. Eu ignorei isso, deixei de lado. Tinha algumas pessoas que me chamavam de varão, porque alguns me conheciam como cristão. Eu estava no meio de um lugar onde não era cristão, não que eu estava fazendo nada errado, mas eles começaram a dizer, algumas pessoas que me chamavam de varão, falaram assim: varão, esse lugar aqui não é para você. Outras pessoas dizem: ó, quando eu olho para você, eu sinto que você está triste. Esse lugar aqui não é para você. E eu ignorei tudo isso. E eu sabia que Deus estava falando comigo. Sabe alguns momentos que a gente está na internet navegando, ali alguns vídeos assistindo, a gente tem alguns vídeos que passa que parece que está falando com a gente. E tudo que eu via, tudo que eu ouvia, pessoas falando para mim: aqui não é o seu lugar. Seu coração está pedindo para fazer outra coisa. E eu sabia o que era que Deus estava me pedindo. Eu sabia exatamente o que Deus estava me pedindo e eu não queria ouvir a voz de Deus. Quando eu parei, que eu analisei, eu falei assim: Deus, ele está me chamando. E por que eu não estou atendendo? Por causa do meu pecado? Por causa que eu estou apegado demais a este mundo? Ou porque eu não quero simplesmente ouvir a voz de Deus, não quero ouvir o que Deus está falando comigo? E eu fui entender tudo o que estava acontecendo na minha vida, parei, fui analisar tudo o que estava acontecendo na minha vida e eu percebi que eu deveria ouvir a voz de Deus. Porque não que talvez poderia acontecer algo ruim, mas eu poderia me afastar de vez da presença de Deus. E eu não queria isso, porque eu coloquei na minha mente de quem conhece a Deus, conhece a Jesus Cristo, conhece o Evangelho, nunca se afasta de verdade ou nunca vai tão longe a ponto de Deus não conseguir alcançar. Mas eu escolhi ouvir a voz de Deus. E eu peço, meus irmãos, que você também escolha ouvir a voz de Deus. Eu não sei o que Ele está te pedindo, talvez você saiba, talvez você não entenda a voz de Deus neste momento, mas eu peço, abra o seu coração. Eu vou orar para você hoje, para que você possa abrir sua mente, abrir o seu coração, para que você venha ouvir a voz de Deus, para que você venha entender a voz de Deus. Tá bom? Neste momento eu quero que você feche os seus olhos e a gente vai levar uma oração ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por mais um amanhecer lindo na Tua presença. Glória te damos, Pai, porque o Senhor é bom conosco e a Tua misericórdia, Pai, dura para sempre. Neste momento, Pai, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor seja com cada um dos meus irmãos que está aqui neste momento. Que o Senhor proteja, que o Senhor os guie, que o Senhor esteja na vida de cada um deles. O Senhor sabe da dificuldade, dos problemas, da angústia, de tudo sobre essa pessoa. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa abrir a mente para que cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje possa ouvir a Tua voz. Que eu possa ser um canal de bênção para essas pessoas, para que elas possam te ouvir, te buscar e estar em comunhão contigo, meu Deus. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, mas eu te peço, meu Deus, ajude cada uma dessas pessoas. Talvez eu estou falando com alguém aqui que está sofrendo porque não consegue ouvir tua voz. Talvez possa ser alguma pessoa que nunca ouviu tua voz e não sabe que é o Senhor. Mas eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa fazer com que essa pessoa compreenda a tua voz. Oriente essas pessoas, coloque pessoas na vida dela. Eu te peço, Pai, que através dessa oração, cada uma dessas pessoas possa abrir o seu coração. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Continue comigo, meus irmãos, e faça essa oração do Pai Nosso comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feito sempre a tua vontade, Pai. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos.
Que você, irmão, você, minha irmã, possa entender a voz de Deus. Deus está te chamando, Ele quer te levantar para fazer a obra dEle, para fazer milagre na vida de outras pessoas também. Eu sempre digo que através da sua bênção, você abençoa outras pessoas. E eu peço a Deus que você possa ser um canal de bênção na vida de outras pessoas também, tá bom? Que Deus o proteja, que Deus o guarde, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. A gente se vê amanhã na nossa próxima oração. Também não esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu pedido de oração, que é muito importante, tá bom? Que eu quero orar pela sua vida. Tchau, tchau.